diz em 2 Timóteo. Capítulo 3. Verso 16. Com a minha cabeça, rapidinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, sabemos que só Tu és digno de receber honra e glórias e louvores. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ah, Senhor Deus, a Tua graça é manifesta entre nós, através do Teu Filho Jesus. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, queremos aprender de Ti. Espírito Santo, nos ensina, Espírito Santo, esse caminho árduo, difícil, meu Deus, de negar a própria carne, negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, a renunciar aos nossos desejos. Pai, pois o que nós queremos, Espírito Santo, é Te louvar em espírito e verdade. O que nós queremos, meu Pai, é um dia morarmos aí contigo. Meu Deus, que a nossa fé seja, Espírito Santo, para que se estivermos vivos, meu Deus, nós possamos, Senhor Jesus, na Tua volta, subirmos contigo, ou se nós partirmos antes, podemos ressuscitar, meu Deus, encontrar todos os santos, meu Deus, nos ares, meu Pai, e contigo Te glorificar para toda a eternidade. Espírito Santo, mora em nosso coração, nos ensina a Tua palavra, pois o que precisamos é o combustível, meu Pai, do cristão, é a Tua palavra, meu Deus, é o Teu ensinamento, são as Tuas doutrinas, meu Pai, desde o louvor, é ser cantadas as Tuas doutrinas, meu Deus, até a ministração da Tua palavra. Meu Deus, conduza, meu Pai, os meus lábios, Espírito Santo. Meu Deus, abra os nossos ouvidos, meu Pai, a começar do meu, abra os nossos ouvidos para aprendermos da Tua palavra, pois precisamos aprender de Ti. Espírito Santo, seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Abre em Lucas 9. Lucas 9, versículo 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. Nesses últimos tempos, nesse último século, o século que nós estamos vivendo, está sendo o século mais pecador, mais um século de maior depravação possível, o século do aumento do pecado desenfreado, das concupiscências dos olhos, da vida, da concupiscência do ser humano. Então o pecado nesse último século, ele aumentou a tal ponto do ser humano em si, ele não crer nas Escrituras Sagradas, ele não crer no que diz a Sagrada Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus, ele acaba não crendo. Então isso desenfreou, está aumentando, sempre ocorreu isso, mas houve um aumento muito grande disso. Por multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria, diz a palavra. E as pessoas não têm mais
essa preocupação de saber quem é Jesus. E nem tampouco procurado obedecer aquilo que Jesus manda. Se o ímpio lá fora não está preocupado em saber quem é Jesus, muitos cristãos, eles não estão preocupados em saber se aquilo que ele está fazendo é aprovado por Cristo ou não. A primeira parte que nós lemos diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Precisava de um homem para escrever. Óbvio. Um homem com papel, com pena e tinta para poder escrever. Precisava disso. Só que quando foi escrever as Escrituras, o Espírito Santo que deu a inspiração de toda a passagem bíblica, de tudo o que ocorre. Deus não ia usar um animal, sendo que ele poderia usar o ser humano. Se o ser humano se recusasse, ele usaria um animal. Sabia disso? Queriam atrapalhar uma multidão, um povo de louvar Jesus. Ah, Senhor, você quer que despede, você quer que fala para essa multidão parar de te louvar? Faz isso não, porque se eles pararem de me louvar, até as pedras clamarão. Então não faz isso não impede. Deixa. Só que os cristãos hoje, no modo geral, nós podemos dizer que nós, estou incluído nisso, nós temos falhado em uma coisa, em ouvir a Jesus. Foi uma ordem do Pai. Aquela outra passagem que nós lemos foi na transfiguração de Jesus. Jesus se retirou para orar, levou ali alguns discípulos. Na hora que ele estava orando, se transfigurou, mudou o seu semblante. De tamanha comunhão com Deus, de tamanho envolvimento com Deus, ele de forma humana, a glória de Deus se revelou para ele. Aí apareceu Moisés e Elias para ele, falando para ele o que iria acontecer. Falando, ó o que você vai passar mais para frente. Se revelando para ele. Na hora que Pedro viu, como sempre, Pedro dando aquelas cambaleadas, na hora que Pedro viu, mestre, bom é que estamos aqui. Nossa, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Assim todos ficam aqui acampados. Na mesma hora que ele falou isso, veio uma nuvem. Desceu uma neblina, tomou a todos no local. Na hora que eles entraram na nuvem, já temeram, de tamanha glória de Deus. Não era uma nuvem apenas. Não era somente uma nuvenzinha de neblina. Não, desceu a glória de Deus mesmo ali, tomou eles ali no local. Na hora que a nuvem tomou eles, temeram. E falei besteira. Falei o que não devia. Na hora que a nuvem tomou eles, saiu uma voz. Este é o meu filho amado. A ele ouve. Ouve somente o que Cristo fala. Não ouve mais ninguém. Somente o que meu filho fala. E o que acontece? Nós, nesse último século, infelizmente, de 100% dos cristãos, 95%, 97% têm ouvido mais as suas próprias vontades do que ouvido o que Cristo quer, do que ouvido as instruções bíblicas de Jesus. Por isso que muitos estão perecendo. Por isso que muitos perecem na vida espiritual, que é o primeiro lugar. É uma vida espiritual fraca, uma vida espiritual anêmica, doente. É uma vida espiritual sem força, uma vida espiritual sem vigor. Abre a boca, ao invés de sair poder, sai pó. Não sai nada, não sai virtude, não sai nada. Por quê? Porque não ouve aquilo que Cristo fala. Por isso que toda a Escritura ela tem que ser bem examinada, tem que ser bem tratada e ser praticável. Isso que é ouvir a voz de Cristo. Não é ouvir a voz de eu vi um anjo passando ali na esquina e ele me falou, não tem nada disso. É ouvir as instruções bíblicas. Ouvir o que Cristo quer para a nossa vida. Ouvir como ser um marido bíblico, uma esposa bíblica, um filho bíblico, um chefe, um empregado. Ouvir como ser uma pessoa bíblica. Ah, mas eu sou isso, eu sou falho. Não tem problema, você é falho, todos são falhos. Corpo glorificado é somente na glória. Mas por isso que temos que caminhar para a perfeição. Ir caminhando. Diz as Escrituras em 1 Pedro, sede santo, pois eu sou santo. Anda em santidade com Deus.
E é uma geração que não quer renunciar à carne, não quer renunciar ao seu próprio ego para fazer a vontade de Deus, não quer renunciar horas da noite do sono para poder orar, não quer renunciar horas do dia, minutos do dia para poder ter uma comunhão com Deus, para poder orar, para poder ler a Bíblia. Quando tem o tempo, prefere dormir ao invés de orar, prefere fazer outros afazeres, se envolver com o entretenimento ao invés de ler as Escrituras, ao invés de meditar na palavra, ao invés de buscar conhecer a Deus, prefere cânticos mundanos do que cânticos bíblicos, do que as Escrituras genuínas de Cristo, prefere se envolver com tanta coisa do que se envolver com Cristo. E sendo que a ordem de Deus é: este é meu filho, a ele ouve. Há um só mediador, nós só seremos salvos, só moraremos com Deus lá na glória, é através de Cristo. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando, mas é só através de Cristo, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós iremos para a glória. É isso que diz as Escrituras. Abre Hebreus 9. Jesus, ele é o exemplo a ser seguido por nós. Nós temos que entender que precisamos glorificar o nome de Jesus. E hoje você vai ver que Jesus, ele é a pessoa magnífica. Ele é o Todo-Poderoso. Você vai ver que através dele, você consegue chegar até Deus. Diretamente por você, por mim, cada um por si só não conseguiria. Mas através dessa pessoa extraordinária, desse Deus maravilhoso, que através de Jesus Cristo nós podemos ainda chegar até Deus. Dando um resumo aqui para a gente entender, nessa parte de Hebreus, do que ele conta aqui, do escritor de Hebreus, ele conta. Antigamente tinha o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote, ele fazia as ofertas anuais por ele, pela vida dele e pela vida dos outros. Então, quando ele entrava lá dentro do tabernáculo, lá dentro do Santo dos Santos, ele oferecia ali sangue de bode, sangue de touros, novilhos. Ele derramava sangue para ser perdoado o pecado dele e do povo, para Deus se atender, olhar para eles. Poxa vida, porque eles eram um povo que vivia pecando. Mas isso, precisava de uma pessoa uma vez ao ano para fazer isso diretamente. Todo ano precisava de uma pessoa para entrar lá dentro do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com as tábuas, os querubins, entrar lá para poder oferecer o sacrifício. Aí ele derramava ali sangue, fazia todo o ritual para Deus poder perdoar os pecados dele. Só que, acabando aquilo ali, Deus atendia, passava ali horas, minutos, segundos, um dia, o povo já começava a pecar tudo de novo. E o próprio sumo sacerdote era homem também pecador. Precisava o sacrifício ser perfeito, o sangue ser derramado puro, o sangue limpo de quem estava oferecendo, para que o pecado de toda a multidão fosse lavado, fosse remido. Foi daí então que Deus, nós já estudamos isso, apenas é um resumo, que Deus ele traça esse plano de salvação para o ser humano, enviando quem? Jesus. Daí o tão famoso versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que acontece? A ira de Deus para com o povo era muito grande. Então Deus tinha que satisfazer a ira dele, tinha que satisfazer a justiça dele, porque mexeu com a santidade de Deus, mexeu com os atributos de Deus, mexeu com a justiça de Deus, mexeu com a ira, com a santidade de Deus. Então ele tinha que satisfazer a ira dele. Mandou o filho dele. Sabe para quê? Para morrer no meu, no seu, no nosso lugar.
Aí toda aquela trajetória que Cristo passa, já desde do nascituro, que quando ele é colocado ali na manjedoura, que já nasceu a ordem, que o Salvador nasceu, manda matar todo mundo, todas as crianças, tudo que é criança pequena pode mandar matar. Desde ali já começou, sabe, o processo de salvação do ser humano, desde quando veio Jesus ao mundo. Aí ele cresceu, quando já tinha 12 anos de idade, já pregava no meio dos doutores. Aí a mãe dele foi dar uma repreensão nele. O que você está fazendo aí, menino? Mulher, você tá me atrapalhando? O que eu tenho a ver contigo? Mais ou menos assim, olha, não me atrapalha não, estou fazendo a obra do meu pai. Não falou nada. Foi batizado, foi para o deserto, sofreu toda a tentação. Tudo aquilo que nós sofremos hoje e caímos, Jesus ele sofreu e não caiu nenhuma. Mas nenhuma. Tudo aquilo que nós sofremos hoje, cambaleando, Jesus não cambaleou não, ficou firme. Ah, mas Jesus, ele era um Deus vivo. Dizem, acho que em Filipenses, não falo a memória, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória, da sua majestade, humilhou-se a si mesmo, se fazendo de forma humana. A partir da hora que Deus se fez de forma humana, ele humilha-se a si mesmo. Só para ter uma ideia de tamanho e grau que o homem é. Então ele humilhou-se a si mesmo e despindo-se da sua glória. Passou toda a tentação do deserto. Reúne-se aquela multidão para ouvir o que o mestre vai falar. Quando ele abre a boca, a primeira coisa que ele fala é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Pronto. Dali, desde pequeno, mas dali, aí começou a tamanha perseguição para querer matar Jesus. Para querer procurar saber quem era Jesus, para querer, sabe, flagelar Jesus, para querer prender o Salvador, para poder acabar com a vida de Cristo. Mais para frente, chega o momento da crucificação do Senhor. Está lá, diante de Pilatos, diante de Herodes, é dada a sentença. Crucificam. Já está todo estourado, já todo arrebentado, chicoteado, apanhado. Apanhou de vários, para cumprir o que está escrito em Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E apanhando, tomando chicotada, levando chicotada daqui, pegando na cabeça, rasgando de ponta a ponta, coisa feia. Um negócio foi realmente a ira de Deus se satisfazendo no próprio Filho. Aí se apresenta naquela multidão: quem é que vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Todo o povo escolhe: solte Barrabás. Para glória de Deus que Jesus ele foi condenado, porque senão nós não estaríamos aqui. Senão nós não estaremos aqui vivos. Aquela passagem que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não existiria. Nós estaríamos presos nas garras de Satanás até hoje. Condenaram Cristo. Ah, já foi direto para a cruz? Não, apanhou mais. Durante toda a trajetória, colocando a cruz, fizeram a parte do tronco para carregar. Imagina o peso, não é essas madeiras hoje, essas madeiras fraquinhas, né, que é hoje aí, não. Era tronco mesmo, o negócio era pesado. Carregando aquilo assim nas costas, apanhando. E vai em todo o caminho. E lá atrás ele tinha avisado para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Você vai. Beleza. E ele passando. Os outros cuspindo, chutando, apontando, batendo, dando soco, falando um monte de coisa na cara dele. E ele lá sofrendo, passando, não reclamando, não brigando, não xingando, não falando nada com ninguém. Coisa que se fosse nós, agiríamos por nossa própria conta. Chamaríamos de justiça, de advogado, faríamos um monte de coisa. Ele não, sofreu com a cruz, com peso nas costas, indo, apanhando, sofrendo, em toda a trajetória, todo o caminho dele sofrendo, chorando, indo, levando a dor, levando os pecados, sabe, ali em estado já, digamos assim, em estado de decomposição viva.
Porque já estava, diz as escrituras, que quem olhava para ele não via aparecer e nem formosura. Então ele não tinha mais o... Ué, que é isso? Nossa, meu. Não tinha mais não tinha semblante, melhor dizendo, não tinha semblante, não tinha nenhum tipo de parecer para falar, nossa, ele é bonito, nossa, não, ele não tinha parecer nem formosura, de tamanho pecado que era, que é eu, você, que é todo mundo que foi despejado nele, a ira de Deus se satisfazendo no próprio Filho. Aí tudo bem, ele passando, e vai, na hora que ele chega diante, no caminho lá, Gólgota, na hora que ele tá caminhando lá, Pedro nega 3 vezes. Na hora que o galo cantou e Pedro negou, Jesus vira e olha para a cara dele. Mais ou menos assim, eu não te avisei. Agora imagina a cena. Jesus todo estourado, ensanguentado, sangue de cima e embaixo, ferida, doendo no corpo, doendo no sangue, doendo em tudo quanto é lugar, a pulsação a 1000, o coração batendo forte, sabendo, tá cheio, minha hora já está chegando, e aquele negócio, a pulsação acelerando. Na hora que ele olha assim para o lado, tudo estourado, sem parecer nem formosura. Na hora que ele olha assim, Pedro olha para a cara dele, leva um baque. Na hora que ele olhou para Jesus daquela forma, no caminho da crucificação, na hora que ele olha, já se lembra das palavras que Cristo falou: você vai me negar 3 vezes. Vira o rosto para a parede, chora amargamente. O que ele fez ali? Se arrependeu. E continua a trajetória. Na hora que Cristo chega lá na cruz, é deitado no chão, pega uns pregos, tamanho de... Não é preguinho, esses preguinhos de quadro, não, é prego mesmo. É prego para deixar... Imagina o tamanho de um prego que é para deixar o ser humano pendurado. Não é preguinho de quadro, esses preguinhos finos, não, é prego mesmo. O negócio é gigante. Uma mão na outra, nos pés. Levanta. Na hora que levanta na corda, imagina o peso do próprio corpo. Ele querendo aliviar a dor no pé, dói a mão. Querendo aliviar a dor a mão, dói no pé. Coroa de espinho, diretamente de prego, sem medida. Não foi feita a medida. Olha, bonitinho, sua cabeça é número 30, 10, não. Olhou mais ou menos ali, fez a coroa, colocou e bate com cana para poder entrar. Vem cortando cana, vem rasgando tudo. Foi indo. Tenho sede. Cataram uma esponja, molharam, passaram com vinagre. Pega faz um cortezinho no dedo e passa vinagre no dedo. Vê se dói. Passa ácido no dedo, vê se dói. Foi exatamente isso que fizeram. Ele queria água. Estava com sede, perdendo o líquido do corpo, já estava cansado. Foram lá e deram vinagre. Mas um outro ensinamento, que é um outro tipo de mensagem. Só quem pode dar água da vida é só Ele. Ninguém mais pode saciar a tua sede. Só Ele. Mas isso é um outro tipo de mensagem. Pediram. Ele pediu, foram lá e deram vinagre. Não contente com tudo isso, foram lá e furaram. Imagina uma lança entrar atravessando de uma ponta a outra. Entrou, atravessou. Quando entra, ela dá um impacto. Porque ela vai empurrando os órgãos na hora que entra. Na hora que ela sai, o impacto é maior. Porque na hora que entra, fura. Na hora que volta, ela volta puxando, porque tem as pontas da lança e volta rasgando, vai tudo por dentro. Então rasga esôfago, o estômago, o baço, o fígado, vem intestino, vem rasgando tudo por dentro. O negócio é feio. Morreu. 3º dia, ressurreto, dentre os mortos. Ressurgiu o Salvador, ressurgiu o Senhor. Apareceu 3 vezes ao discípulo, teve mais de 500 testemunhas oculares, então todos viram que Jesus ressuscitou. Sopra sobre os discípulos e diz: recebeu o Espírito Santo. Maravilha. Diz a Tomé: Tomé, você está duvidando, Tomé? Você está duvidando? Eu não estava aqui da outra vez? Presente, mas eu sei que você estava duvidando, sabe por quê? Porque eu sou onipresente. Você pensa que eu não estava aqui
Mas a partir da hora que cumpriu toda a vontade do meu Pai, pode aqui, ó, pode ver. Vê aqui, ó, nas minhas mãos. O Espírito do meu Pai me falava. Os três são comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Me falava de tudo que você estava duvidando. Dos meus pés, você estava duvidando do meu pé, estava duvidando do meu lado, você estava duvidando de mim, estava duvidando que realmente eu ressuscitei, você estava duvidando da minha aparição, você estava duvidando de tudo. Realmente você estava duvidando, né? Então tá bom, mas eu estou aqui. Depois disso, Jesus é levado. E diz nas Escrituras: ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele fez a função de sumo sacerdote. Ele entrou diretamente no santuário de Deus como um cordeiro imaculado, sem nenhum tipo de pecado, sem nenhum tipo de mancha, mas puro, branco como a lã, limpo. Ele mesmo, Ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele ofereceu o próprio sangue. Ele não ofereceu sangue de bode, de touro, de animais. Não, Ele ofereceu o próprio sangue dele. Sabe para quê? Para ser derramado sobre nossa vida. E através do nome de Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos. Através do nome de Jesus nós podemos adorar a Deus. Através do nome de Jesus nós temos o perdão. Através do nome santo de Jesus é que nós podemos ser salvos novamente. É através do nome de Jesus. É através desse nome santo. Capítulo 9 de Hebreus, verso 11. Diz o seguinte: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Que nós acabamos de falar. Jesus, o sumo sacerdote, ele entrou no tabernáculo de Deus, não feito por mãos humanas. Onde o Senhor Jesus entrou, não é arquitetura humana, não é habitação que o homem criou com suas próprias mãos. Porque quem é que consegue fazer uma morada para Deus habitar? Quem é que consegue ter a dimensão do tamanho de Deus? Vou colocar esse bloco, vou fazer assim, 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 para Deus poder habitar. Então o lugar que Cristo entrou não foi feito por mãos humanas. Daí a tamanha, como se diz, daí a tamanha distorção das Escrituras de falar que Deus habita em templos, que Ele não habita em templos. Porque onde Cristo entrou é no tabernáculo santo de Deus, que não é desta criação, diz a palavra, não é desta criação. Onde Ele entrou, homem nenhum fez a arquitetura, homem nenhum conseguiu executar, homem nenhum produziu, homem nenhum foi lá plantar, cultivar, arrumar a terra bonitinha, fazer as vigas, tudo certo. Homem nenhum fez isso. Nem a criação de Deus, somente a criação de Deus, que é o seu templo lá em cima, lá na glória celestial.
Foi lá que Cristo entrou. Foi lá. Quem é que consegue fazer um templo para Deus? Ah, vou fazer um templo para Deus. Que jeito? Que jeito? Vou fazer um templo para Deus habitar. Que jeito? Engana-se a pessoa que pensa isso. Engana-se a pessoa que tem esse valor. Que tem esse valor terreno. Esse valor de ajuntar tesouros na terra. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. No versículo 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso coração. Ele nos ensina o quê? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Quando Deus lá atrás falou: este é o meu filho amado, a ele ouve, é por causa disso. Porque a obra de Cristo que foi demonstrada através da fé dele também, que foi demonstrada, que ele executou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, tudo aquilo que ele executou, tudo aquilo que ele fez, é para nos lavar dos nossos pecados. É para transformar a nossa mente, para transformar os nossos maus pensamentos, mudar a nossa ideia, mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, de falar, para realmente nos levar para a glória eterna. Foi para isso. Cristo não morreu na cruz para fazer um filme na semana de Páscoa. Cristo não morreu na cruz para ficar fazendo procissão, para ficar carregando o caixão de Cristo, para ficar, cantando aquelas babaquices. Não foi para isso, não. Cristo morreu na cruz, foi para lavar os nossos pecados. É através de Cristo que eu e você, nós poderemos ir até Deus. Se Cristo não for suficiente na tua vida, se você não tratar Cristo como tudo na tua vida, você não se achega até Deus. Não adianta. Não adianta. É Cristo, Ele é o mediador, é Ele que faz esse elo entre nós e Deus. É Ele que nos une, é Ele que nos deixa junto com Deus novamente. É Ele que nos leva para a pátria celestial, para a pátria futura. É só Jesus Cristo. É só Ele que nos une. Não foi em vão que Ele morreu na cruz. Não foi em vão que ele padeceu. Não foi em vão que Ele sofreu. Não foi em vão que Ele levou chicotadas, que ele apanhou, que Ele levou cusparada. Não foi em vão. Não foi em vão nada disso. Tudo que Ele fez era um plano de Deus. Que Deus iria satisfazer a ira dEle na nossa vida. Se Ele não tivesse enviado o Filho dEle, nós estaríamos perdidos. Deus ia satisfazer a ira dEle em nós. Iria satisfazer a ira dEle, a justiça dEle na nossa vida. Ele iria satisfazer todos os dias. Estaríamos arruinados. Imagina a ira de Deus sendo derramada no ser humano. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus se ofereceu, se colocou à disposição. Pai, estou aqui. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus fala isso, Ele está falando isso para nós. Por quê? Porque Deus falou: este é o meu filho. Aí Ele ouve. E muitas vezes nós não ouvimos o que Cristo, o extraordinário Cristo, fez e fala para nós. O que rejeitamos não é a palavra de homem. Não, o que rejeitamos é a palavra de Cristo. O que rejeitamos é o que Cristo fala. E quando rejeitamos o que Cristo fala, Ele fala exatamente isso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Por quê? Porque é através de mim que eles vão se chegar até Ti, Pai. É através da minha pessoa que eles vão se chegar até o Senhor. É através de mim. Quando Deus fala: este é o meu filho amado. Por que este é o meu filho amado? Porque ninguém faria o que Cristo fez. Eu faria. É mesmo? Faria? Dá um filho para salvar
Ele não deu um filho para salvar duas, três pessoas do mesmo sangue. Ele não deu filho para salvar uma pessoa do mesmo sangue, não. Deu para salvar todo mundo. Então, desde um mendigo, desde um bêbado, desde um drogado, desde uma pessoa que estupra, até aqueles que se dizem mais santos, foi para salvar todo mundo. Por isso que ele deu seu próprio filho. Por isso que ele falou: filho, vai lá, filho. Vai lá, filho. Vai. Ele foi. Fazendo a função de sumo sacerdote, ele mesmo não ofereceu sangue de animal algum. Entenda isso. Antigamente precisava de um ser humano oferecer sangue de animal para ser derramado sobre a vida do povo, esparzido sobre a vida do povo, ser derramado sobre a vida do povo, para os pecados ser perdoados. Não, ele não fez isso. Ele mesmo se ofereceu. Ele mesmo entrou no santuário de Deus e ofereceu a vida dele como um cordeiro, como um sacrifício vivo na presença de Deus. Ele mesmo entrou no santuário de Deus. A vida dele foi o próprio sacrifício. A vida dele foi a própria oferta para me salvar, para te salvar. Ame esse Jesus, ame esse Cristo que fez tudo por você. Você está vivo é por causa de Cristo. Estamos vivos é por causa de Cristo. Abraça esse Cristo, viva esse Cristo. É por causa dele que estamos vivos. Ele entrou no santuário de Deus. Você tem noção disso? Só que no santuário de Deus, quando as pessoas entravam, era feito por mãos. Era terreno no santuário de Deus. Cristo entrou no santuário de Deus, não feito por mãos. Já entrou diretamente lá na glória, no santuário de Deus, para interceder por mim e por você. Enquanto um homem oferecia sacrifício aqui na terra, entrava no santuário de Deus físico, na terra, lá derramava o sangue, lá matava o animal, tal, fazia tudo. Cristo não, ele não entrou no santuário físico de Deus para oferecer sacrifício. Já entrou direto no santuário espiritual, que não é desta criação. E uma geração que não quer saber de conhecer esse Cristo. E uma geração que não quer saber de conhecer esse Cristo, o extraordinário, o magnífico, o estupendo Cristo. Você tem noção que você está vivo, que é por causa de Cristo? Você está vivo é por causa dele, não é por causa de ninguém. É por causa de Cristo, por isso que você está vivo, por isso que você respira, por isso que as aves louvam, tudo louva é para a honra e glória de Deus. Por isso que você está vivo. É para glorificar o nome de Cristo todos os dias. É para dar honra e glórias a Cristo. É ao Senhor. Por isso que estamos vivos. Aquela lança que entrou do lado de Cristo era para ter entrado, sabe aonde? Diretamente no teu olho, no nariz, do lado, na orelha, em todos os lugares do teu corpo. Era para ter acabado com a nossa vida. Mas não, entrou do lado dele, atravessou uma lança, sofreu, padeceu, como um sumo sacerdote oferecendo a própria vida para lavar os seus pecados. E hoje você tem livre acesso a Deus através de Cristo, que você não podia, não tinha como falar com Deus. Precisava de fazer esse intermédio, ter esse sumo sacerdote de ano a ano, fazer esse intermédio dentro do Santo dos Santos. Jesus entrou diretamente, sabe, digamos assim, acabou com a brincadeira, né? Resumindo assim, a grosso modo falando, é assim que faz. Entregou a si mesmo por sacrifício. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Presta bem atenção no 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Mais uma vez o escritor declara isso.
Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Olha o que Cristo fez. Tem noção do negócio? Ele compareceu perante a face de Deus, diante de Deus, ele compareceu. Sou eu, Jesus, levando todos os nossos pecados, levando tudo, compareceu diretamente. Sabe para quê? Para nós não padecermos, para nós não irmos para o inferno, para nós não perdermos a nossa eternidade. O próprio Cristo compareceu diante a face de Deus. Tem noção disso? Apareceu, ressurgiu, ressurreto. O fator dele ressuscitar foi que Deus aceitou o sacrifício dele perfeito. Quando Deus aceita o sacrifício, o Pai aceita o sacrifício dele, chega diante de Deus, comparece diante da face de Deus por nós. Não no santuário, no tabernáculo feito por mãos de homens, mãos humanas, mas diretamente por mãos de Deus, feitos por Deus, no tabernáculo de Deus, lá na glória, diante da face de Deus. Sabe para quê? Por mim, por você, por nós. Por isso que quando nós lemos, se não fala a memória, acho que foi semana passada, convém que ele seja reprovado por esta geração. Olha só quem é que essa geração está reprovando. Quem é que está reprovando? Não está reprovando um homem fedorento, não, está reprovando Cristo, aquele que veio em forma humana, transfigurou-se, mudou-se, seu parecer não tinha beleza nenhuma, não tinha formosura, não tinha nada, não tinha nenhuma figura, nada. Mas foi feita a lida dele, monstros, chagas, pecados, várias coisas, foi colocada nele, que era para ser derramada em nós, a ira de Deus, foi derramada tudo nele. E ele compareceu diante da face de Deus por nós, fez a intercessão, falou, não, esses daí não, não, Pai, não acaba com eles não, estou aqui, eu estou aqui. Satisfaz tua vontade em mim. Perdoa eles, Pai. Perdoa, não faz isso não, Pai. Eles merecem, mas não faz isso não. Sou eu, olha, eu sou teu filho. Não faz isso não. Eu dou minha vida por eles. Eu dou, não acaba com eles, não destrói, não fulmina eles não. Mas aqui eu sou teu filho. Pode fazer isso comigo. Eis-me aqui, Pai. Colocou-se à disposição de Deus. E Deus vai lá, satisfaz a ele, comparece perante a face de Deus. Não era para você estar vivo, não era para você respirar, não era para você ter nada. Por isso que as Escrituras dizem, pela graça sois salvos. Pela graça nós não merecemos ser salvos. Por isso que ele fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Sabe o que é isso? Não apoia a sua salvação nas coisas a qual você faz. Não vem de vós. Não vai se garantir que você é salvo porque você é bom. Não. Pela graça, por Cristo. Essa graça aqui de comparecer diante a face de Deus. Face a face, tete a tete com Deus. Foi isso que ele fez. Compareceu diante de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós. E não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se enalteça, mas vem de Cristo, vem dele. Nós, só para você ter uma ideia do tamanho dessa graça, quanto pecado você não fez essa semana? E nós estamos vivos, e nós estamos aqui vivos, tendo essa oportunidade de glorificar o nome dele, de se arrepender dos pecados, de rasgar o coração à vida. E nós temos essa oportunidade. Sabe por quê? Porque ele compareceu diante a face de Deus. Eu amo muito um versículo que diz, Salmo 103:10, não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Se Deus tivesse tratado a gente conforme nós merecíamos, estaríamos lascados, estaríamos perdidos, mas não nos tratou dessa forma. Não nos tratou. Jesus, ele
Não, Pai. Fez ali o meio de campo, né? Foi o mediador, como diz as Escrituras. Não, Pai. Faz isso com eles, não. Está aqui a minha vida. Está aqui a minha vida. Pode fulminar a minha vida. Pode. Despeja a tua ira em mim. Despeja a tua ira na minha vida. Pode cumprir o teu desejo. Pode cumprir a tua vontade em mim. Esse Jesus magnífico. Por isso você tem que louvá-lo por resto da tua vida. Por isso você tem que adorar Ele por resto da tua vida. Sem frescura, sem... Ai, mas Jesus... Ame a Cristo, meu irmão. Ame a palavra. Queira viver para Cristo. Queira viver para... Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele fez. Por isso que vem várias coisas do diabo. Por isso que vem várias coisas, sabe, na cabeça. Ai, mas eu não sirvo a Deus por isso, por aquilo. Porque o diabo põe a coisa na cabeça. Porque ele sabe a obra que Cristo fez. Ninguém faz. Ninguém faz. Por isso que ele coloca enganação na cabeça do povo. Por isso que ele coloca, sabe, esse esfriamento da fé nas pessoas. Por isso que põe desânimo. Por isso que põe vontade de não só a tentação, mas faz com que a pessoa pare de buscar Cristo. Porque quem é que pode remir os seus pecados? É Cristo. Quem é que morreu por você? Cristo. Quem é que te dá salvação? Cristo. Quem é que te leva ao Pai? É Cristo. Quem compareceu perante a face de Deus? Cristo. Quem é que te lava com sangue precioso? Cristo. Quem é que cuida de você, que levou sobre ele as feridas, as chagas, as doenças? Cristo. Quem é que cumpre a vontade na tua vida, o querer executar? É Cristo. Quem é que diz porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? É Cristo. Cristo em tudo se fundamenta. Quer comais, bebais, pensais, faça qualquer coisa, façais para a glória de Cristo. Por isso que o diabo coloca um monte de minhoca na cabeça do ser humano. Que é para ele não buscar Cristo. Que é para ele não buscar Cristo. Olha a obra extraordinária de Cristo. Olha a magnitude do negócio, a excelência de Cristo. Você tem noção disso? Consegue entender que Cristo compareceu perante a face de Deus. Perante a face de Deus. Chegou assim, ó. Perante a face de Deus. Ó, aqui. Está aqui, o sacrifício vivo. Acaba com esse povo, não. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Foi uma vez só que ele fez. Como o sumo sacerdote, que acabamos de falar. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Uma vez só que ele ofereceu. Diz aqui que era oferecido, cadê? No 25, nem também para si, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Era direto que era oferecido. Era direto que oferecia sacrifício. Igual a gente falou agora há pouco, que era derramado o sangue e tal, por causa do povo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Tirar os pecados de muitos. Presta bem atenção. Tirar os pecados de muitos. Diz as Escrituras que o Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do povo.
Por que tira os pecados de muitos e não de todos? Porque muitos não querem. Porque quem quer, ele lava. Quem quer, ele lava, ele tira os pecados. Basta querer. Basta falar, Senhor, eu sou essa pessoa, Senhor. Eu sou essa pessoa falha, eu sou fraco, eu sou anêmico, eu sou ruim. Meu Deus, me muda. Eu quero ser salvo, eu quero ter o teu poder, a tua virtude, quero te conhecer. Quero conhecer esse Cristo que compareceu perante a face de Deus. Eu quero conhecer quem é o Senhor. Se revela para mim. Peça isso. Meu Deus, se revela para mim. Revela para mim, eu quero conhecer o Senhor Cristo. Eu quero conhecer o Senhor que compareceu perante a face de Deus, que morreu por mim. Eu quero conhecer-te. Eu quero te conhecer. Quero me aprofundar nos teus conhecimentos. Quero me aprofundar nas tuas virtudes, na tua plenitude, na tua unção, na tua graça. Eu quero conhecer o Senhor. Não foi qualquer um que morreu por você, sabe, para salvar, para remir os seus pecados. Não, foi Cristo, foi o próprio Filho de Deus. Ele compareceu, ele não se escondeu, não. Ele compareceu com o pecado e tudo, compareceu perante a face de Deus. Está aqui, o pecado do todo o povo. Através do sangue de Cristo, você pode ser lavado do seu pecado. Através do sangue de Cristo, você pode ser remido. Através do sangue de Cristo, você pode entrar no santuário de Deus. Através do sangue de Cristo, aquilo que precisava de um para fazer por você, não. Hoje você pode entrar no santuário de Deus. Você tem esse acesso pelo sangue de Cristo. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado de ponta a ponta, de cima a baixo. O véu também simbolizando a carne de Cristo. Foi rasgada de cima a baixo, rasgou, não te aparecer formosura. E através desse sangue de Cristo nós podemos orar a Deus, clamar misericórdia, clamar o poder, clamar unção, clamar Cristo, salva-me. E como é que você fala que você não tem valor? E como é que você olha para você e fala, não tem valor? E como é que você olha para você e fala, será que Deus me ama? Será que Cristo é comigo? Será que Cristo, Ele é comigo de verdade? Como é que você tem coragem de falar um negócio desse? Como é que você tem a peroba de falar um negócio desse? A cara de pau de falar um negócio desse? Será que Cristo me ama? Eu tenho pecado. Diz as Escrituras, olha, os médicos, os sãos, quem está são não precisa de médico, mas quem está doente precisa. Eu não vim chamar justos as pessoas que são cultas, que são doutas, que são ensinadas, que são doutrinadas, as pessoas que são, aleluia, glória a Deus, as pessoas religiosas. Não, eu vim, sabe para quem? Os pecadores. Me chamam os pecadores. Todos. Só isso? Não. A se prostrar diante de mim. Ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores para se dobrar. Eu vim chamar os pecadores para lavar. Para tirar o fardo pesado. Para tirar a dor no coração, na alma, na vida. E para levá-lo a Cristo. E para levá-lo a Deus. Foi para isso que eu vim. Para isso que Cristo se manifestou. Para tirar os seus pecados. Para tirar a sua dor. Para tirar a agonia do coração. Para tirar a agonia da mente. Sabe, a carga humana, aquele peso humano. Foi para tirar isso. Foi para te salvar. Foi para te levar de volta para o Pai. Por quê? Porque essa terra vai se acabar. Logo, logo. Falta pouco para essa terra se acabar. Falta pouco. Falta pouco. E existem novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Aquilo que o homem briga, lá vai pisar. Briga por ouro, lá vai pisar. Vende água aqui, não vende água em abundância. Lá sai água do trono do Criador. Do trono dele sai água.
As pessoas brigam por paz. Ai, não tenho paz. Lá não vai ter noite, lá não vai ter trevas. Lá só vai ser alegria de noite. Lá não vai ter dor, lá não vai ter dor de cabeça. Lá não tem dor no estômago. Lá não tem dor na mão, lá não tem nada. Lá só vai ser alegria, festa. Foi para isso que Cristo se manifestou. Ame esse Jesus. Viva com esse Cristo até o final da tua vida. Ame esse Jesus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Ame esse Jesus, abrace esse Jesus. É Ele que vai te salvar. É Ele que vai perdoar os seus pecados. É Ele que vai te lavar. Foi Ele que compareceu perante a face de Deus para te lavar dos pecados. Foi Ele que compareceu perante a face do Senhor Deus. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Mas contrário, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa essa nação de crentes, que se dizem crentes, que se dizem cristãos, mas não conhecem nada de mim. Perdoa essa geração de cristãos que não entende nada dos meus atributos, que não conhece nada de mim, que não sabe nada das minhas vontades. Perdoa essa geração que não me ouve. Perdoa essa geração, Pai, que não quer saber de renunciar a sua vida por amor a mim. Perdoa essa geração que não quer me conhecer. Perdoa essa geração que não está preocupada em me conhecer, que não está preocupada em fazer minha vontade. Servir a Cristo é a coisa mais linda que existe. Diz João, o apóstolo mais conhecido como o apóstolo do amor. Aquele que pegava a cabeça assim, Jesus colocava no peito dele assim. Isso aqui. Os seus mandamentos não são pesados. E o que a gente vê hoje? Pessoas que não quer saber nada de Cristo. Altar que se diz que chama altar é lugar de festa, é lugar de bagunça, é lugar de perder o respeito. Por isso aqui, ó, não tem mais respeito nenhum. Todo mundo sobe e toca, faz o que quer. Não tem mais temor, não tem respeito. Ah, mas você não acabou de falar que Deus não habita em templo feito por mão de homem? Exatamente. Provérbios 1,7 fala a memória, mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o princípio. Não use da liberdade de Deus para dar vazão às coisas da carne. Não é só porque para a liberdade que Cristo nos libertou que eu vou sair aproveitando, tumultuando tudo. Não. Olha os exemplos dos apóstolos. Olha o exemplo de Estevão, servindo a Deus até a morte, sendo apedrejado, tomando pedrada. Na hora que ele está tomando pedrada, ele olha para cima, vê os céus abertos, vê Jesus lá sentado, já pronto para receber ele. Sendo apedrejado, morrendo pelo Evangelho. Pedro, não falo memória, acho que foi Pedro, foi para ser morto. Não sou digno de morrer como meu Senhor, crucificado de cabeça para baixo. Poxa vida, uma geração que não quer saber de buscar Deus. Busque a Cristo. Olha isso aqui, o que Cristo faz. O que Cristo é magnífico. É através de Cristo. Se você está aqui, está sentado, é por Cristo, é porque Ele te deu essa oportunidade. Não faça como diz... como diz no capítulo 10, verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Não desmereça Jesus, não. Sabe, não faz pouco caso de Cristo, não. Não faz pouco caso de Cristo, não. Não faz isso, não. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele fez para salvar a tua vida. Você está aqui, você está vivo. É pela graça de Cristo. Você vai assistir. É pelo amor de Cristo. É pela graça dele que você está assistindo. Pela graça dele que nós ouvimos. Coloca isso na tua cabeça.
Cristo compareceu perante a face de Deus por mim, por você, por nós. Já parou para pensar? Se Deus tivesse tratado conforme os seus pecados, não parou já? Parou? Se Deus tivesse me tratado segundo os meus pecados, mas não nos tratou. Ao contrário, compareceu perante a face de Deus para te lavar, para te redimir. Uma vez só. Enquanto o povo fazia anualmente, Cristo foi uma vez só. Fatal. O verdadeiro sacrifício. Todos ofereciam lá. Aí oferecia lá anual. Oferecia. Cristo uma vez só entrou diretamente no santuário de Deus. Esse é o sacrifício. Tá. Tudo bem, você falou, mas e aí? E aí que Cristo chama você para o arrependimento. E aí que Cristo chama você para conhecê-lo. Ele diz assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que vem a mim, aquele que vem a mim. Ou seja, você tem que se dispor, você tem que abrir, você tem que querer. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vem a mim eu não lanço fora. Aquele que vem a mim eu não vou escarnecer. Eu não vou humilhar, não. Vem a mim, eu não lanço fora. Vá até Cristo. Vá conhecer esse Jesus. Aquele que tem sede, de graça, Ele dá da fonte da água viva. E você bebe e você não torna a ter sede, não. Não vai fazer igual quando Ele estava na cruz. Quando Ele pediu água e deram vinagre. Não, você vai pedir água, Ele vai te dar água da vida. É água que você não vai sentir mais sede. Vai saciar a tua sede. Vai, sabe, esse vazio que você sente no coração. Uma angústia que você sente. Um negócio que parece que acompanha 1, 2, 3, 4, 5, 60, 70, 80 anos. E o negócio é exatamente isso que Ele quer fazer. É tirar esse vazio. É tirar o vazio que viagens não compra. Viagem para o exterior não compra. Viagem para o Brasil não compra. Carro zero não compra. Iate não compra. Roupa, moda, maquiagem, sapato, camisa, camiseta, cueca, sexo, prazer, filhos, 1, 2, 3, 4. Nada compra. É um vazio que só o Senhor Jesus pode preencher. É essa água que você está precisando. É esse convite que Ele faz para mim, para você e para todos nós. Arrependimento. Arrepende-se. Volte a Cristo. Se algum dia se desviou do Evangelho, volte às Escrituras. Volte à Palavra. Se nunca conheceu, que esta mensagem possa ter mexido com você para querer conhecer mais desse Cristo que se ofereceu como sacrifício vivo, um verdadeiro sacrifício, compareceu perante a face de Deus para te salvar, para me salvar. Amém? Vamos orar então.